Chegamos para informar, a maior feira tecnológica do país arrancou hoje. A Angotic está a atrair empresários de vários países. Moradores do Belo Monte clamam por melhores serviços sociais e no bairro Mundial a população fala de criminalidade. Turistas nacionais e estrangeiros retiraram 5 toneladas de lixo na Serra da Leba. Estão ainda a ser contados os mortos da queda do avião na Índia. É quinta-feira, 12 de junho de 2025, Dia da Rússia. Bem-vindo ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. Mais de 100 empresas, entre nacionais e estrangeiras, participam da quinta edição do Angotic. A edição 2025 decorre sob o lema 50 anos a comunicar, modernizar e desenvolver Angola. E também celebra os 50 anos da independência nacional. Na abertura do evento, o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, referiu que o Angotic constitui uma expressão viva do comprometimento do Executivo com a modernização e a criação de oportunidades reais para todos os cidadãos. É um fórum onde a inovação tecnológica e a partilha do conhecimento é uma realidade, o que permite desenhar um futuro com novas formas de conexão e transformação. Na edição 2025, o Angotic se propõe a contar a história do setor das telecomunicações e tecnologias de informação e comunicação social nos 50 anos da independência nacional. O Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, disse em representação do Presidente da República, João Lourenço, que em 2002 somente 1 em cada 130 cidadãos em Angola era utilizador de telemóvel. Tomando como exemplo a telefonia móvel, aquela que é a mais abrangente entre nós, em 2002, a altura em que se começou a sentir o impacto dos novos operadores de telecomunicações no nosso mercado, somente 1 em cada 130 habitantes era subscritor de serviços de telefonia móvel. Este número subiu extraordinariamente até os dias de hoje, registando-se em abril do corrente ano cerca de 74 subscritores por cada 100 habitantes. José de Lima Massano admite que são muitos os desafios, mas garante que existe compromisso com o desenvolvimento tecnológico de Angola. Mas o compromisso com o desenvolvimento tecnológico de Angola é firme. O Programa de Expansão e Modernização das Comunicações, constante do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, tem promovido uma agenda digital com objetivos claros. Expandir a conectividade a todo o território nacional, modernizar os serviços públicos, estimular o empreendedorismo tecnológico, garantir a cibersegurança e a soberania dos dados e preparar as novas gerações para os desafios da economia digital. A presença de líderes do setor público e privado, provedores de serviços móveis e fixos, startups, especialistas, académicos e representantes de todo o ecossistema das telecomunicações e tecnologias de informação e demais participantes ao evento, torna o Angotic uma plataforma mais viva e rica. Este fórum é mais do que uma vitrine de inovação. É uma chamada à ação, à colaboração e à construção de soluções tecnológicas que respondam aos desafios concretos dos nossos dias, da governação eletrónica à inclusão produtiva, da cibersegurança à educação digital. Queremos a tecnologia como um meio para combater desigualdades, gerar emprego, estimular o empreendedorismo e garantir serviços públicos mais eficientes e acessíveis. Com muito orgulho, o país dispõe de infraestruturas de telecomunicações capazes de servir os interesses da economia e da vida cotidiana dos cidadãos. No que se refere ao número de expositores, Mário de Oliveira destaca a participação de mais de 100 startups e 4 empresas estrangeiras. Teremos 105 empresas, sendo 4 internacionais, 180 startups com participação
de províncias como Bié, Huila. José de Lima Massano, em companhia do titular das telecomunicações, visitou demoradamente os stands para tomar contacto com os produtos e serviços expostos no certame que decorre até sábado. E a edição 2025 do Angotic vai destacar o contributo das instituições públicas e privadas no processo de transformação digital do país. Isto no quadro dos 50 anos da independência nacional. No evento que decorre sob o lema 50 anos a comunicar, a modernizar e a desenvolver Angola, diversas empresas apresentaram soluções tecnológicas que, segundo os seus representantes, demonstram a capacidade de adaptação e resposta aos desafios do contexto angolano, envolvidos 50 anos de independência. A empresa interbancária de serviços EMIS apontou a evolução dos sistemas de pagamento como um reflexo da crescente digitalização dos serviços financeiros no país. Nesses 50 anos nós fizemos várias coisas. Fomos nós que tivemos a ajudar a primeira bancarização forçada dos ordenados da função pública. Foi por causa da rede multicaixa que depois o Estado sentiu-se confortável para forçar os funcionários públicos a bancarizarem as suas contas bancárias. Fomos nós que depois, muito recentemente, na pandemia, tivemos um contributo muito importante com o lançamento do Multicaixa Express. Angola tem registrado um crescimento significativo nos serviços de mobilidade urbana, com o uso das tecnologias de informação. Antes da Yango entrar, não haviam assim muitas soluções como a da Yango. Quando a Yango entrou, permitiu que os cidadãos conseguissem ter acesso a uma viagem em menos de 10 minutos em qualquer parte de Luanda. E isso tem um impacto significativo na produtividade. A inserção de carros elétricos no mercado nacional marca os primeiros passos rumo a alternativas energéticas mais sustentáveis. Passados 50 anos da nossa independência, o que acontece é que nós olhamos para o nosso país e se olharmos à volta aqui na Angotic, nós vemos a acompanhar a Sistec grandes marcas de nível mundial que estão a investir em Angola porque estão criadas as condições tecnológicas. Trouxemos sempre a primeira coisa e exemplo disso nos dias que correm é realmente o nosso carregador elétrico que trazemos e que estamos a implementar, um carregador que permite carregar carros elétricos rapidamente. No setor público, a Polícia Nacional destacou a criação do Centro Integrado de Segurança Pública, CISP, como um exemplo da aplicação das TICs no combate à criminalidade. A polícia hoje faz usos de drones, quer ao nível dos bombeiros, quer ao nível até de patrulhamento. Portanto, hoje é um imperativo, como dizia, essa adequação, esse crescimento da polícia, porque a própria demanda da criminalidade, e hoje, falando de crime, estamos a falar do novo perfil do criminoso, e aqui estamos a olhar por cybercrime. Hoje o criminoso, ao nível sobretudo do cybercrime, hoje tem um perfil, é um engenheiro. Por sua vez, a presidente do Conselho Executivo da MS Telecom, subsidiária da Sonangol, afirmou que a empresa tem acompanhado o ritmo de desenvolvimento tecnológico do país. Destacou os avanços no acesso à internet e nas soluções de conectividade para instituições públicas e privadas. A MS Telecom dos 50 anos, a MS Telecom tem 25, mas nós tivemos na base para a expansão daquilo que é os serviços de telecomunicações de muitas operadoras. As pessoas não sabem, mas uma das principais operadoras do mercado, ao expandir-se para outras províncias e municípios recônditos, quem levou a transmissão e transmissão satélite muitas das vezes era a MS Telecom. Então nós nos sentimos de facto orgulhosos de fazer parte dessa história do país. Angola tem expandido a sua conectividade com infraestruturas digitais que integram o país ao ecossistema tecnológico africano. O Grupo Paratos apresentou o seu contributo na expansão desses serviços. Inauguramos ontem na Zona Econômica Especial o teleporto de satélites de baixa órbita que permitirão a partir de agora servir a Angola e os países limítrofes, conectividade de satélite de banda larga e de muito baixa latência, em alguns aspectos até equivalente à latência da fibra óptica. Os 50 anos de independência em Angola é marcado por várias mudanças e também transformações sociais nos mais variados setores, sobretudo no setor da comunicação social, que foi enfrentando várias mudanças e também evoluções, como nós conseguimos observar neste pequeno museu que está aqui a ser exibido. Por exemplo, temos aqui uma TV que faz parte das primeiras
cadeiras a serem usadas para se assistir os programas anteriormente veiculados. Essa televisão era ou transmitia em preto e branco e também estava integrado com o sistema de cassete. O fórum, que decorre até o dia 14, reúne especialistas nacionais e internacionais para debater temas como conectividade, inteligência artificial, cibersegurança e inovação digital, num contexto em que se celebra meio século de independência nacional. Foi adiado o julgamento do processo registado sob o número 0242/2025, que tramita na terceira sessão da Sala Criminal do Tribunal da Comarca de Luanda, que tem como arguido o cidadão Hu Yang, de nacionalidade chinesa. Ele é acusado do crime de mineração de criptomoedas. Era por volta das 10 horas desta quinta-feira quando o cidadão de nacionalidade chinesa Yang Yung chegou ao Tribunal da Comarca de Luanda. Dona Ana Joaquina queria julgar o processo número 024/2025, em que é arguido acusado do crime de mineração ilegal de criptomoedas. Estiveram presentes na sala de julgamento da terceira secção dos crimes os declarantes, juízes, Ministério Público e advogado. Mas a sessão teve de ser adiada por falta de um tradutor solicitado pelo Ministério Público por se tratar de um arguido e estrangeiro. No entanto, o pedido foi aceito pelo juiz da causa, Domingos de Mbiavanga. Sobre as questões apresentadas, o Tribunal entende diferir a questão relativa à nomeação de um intérprete idôneo para o arguido, uma vez que o mesmo não se expressa em língua portuguesa, devendo-se para o efeito ser novamente oficiado o Ministério das Relações Exteriores, a fim de indicar um intérprete idôneo para auxiliar o Tribunal na tradução. Relativamente à questão sobre a medida de coação pessoal aplicada ao arguido, deverá o Tribunal abrir vista ao Ministério Público para posterior apreciação. Para a nova data, designo o próximo dia 3 de julho de 2025. Já a defesa afirmou que o processo contém muitas irregularidades. É legal, nesse momento. O arguido está detido há sensivelmente 1 ano e sem um pronunciamento do eminentíssimo juiz do processo. Tanto que a acusação também foi feita fora dos prazos limites que constitui o artigo 283, dos prazos de prisão preventiva, e acredito que o Tribunal deva necessariamente, e requeremos que necessariamente o Tribunal deva restituir a liberdade do arguido, aplicando uma medida de coação mais branda, de que não seja prisão preventiva, visto que os prazos de prisão preventiva estão claramente esgotados. Mas tem várias irregularidades no processo que, se vocês acompanharem, vão poder perceber que estamos aqui a falar unicamente a verdade. A primeira audiência do julgamento do processo número 024/2025, com um total de 5 declarantes arrolados, ficou marcada para o dia 3 de julho. Vale realçar que em Angola estima-se que cerca de 200 cidadãos chineses estejam detidos por envolvimentos em atividades ilícitas, incluindo a mineração ilegal de criptomoedas, visto que é um sistema de pagamento digital que não depende de bancos para verificar e confirmar transações, que em vez do dinheiro físico transportado e trocado, os pagamentos em criptomoedas existem unicamente com valores digitais em banco de dados online que documenta as referidas transações específicas. O SIC desmantelou nesta madrugada, no município do Sequel, uma fábrica clandestina de produção de whisky. O produto era embalado nos chamados pacotinhos. A fábrica só operava no período da noite, com atividade durante a madrugada, para supostamente fugir à ação das autoridades no local. Foram detidos em flagrante delito 6 cidadãos estrangeiros de nacionalidade indiana, responsáveis pela fábrica. O produto era colocado no mercado de forma dissimulada, em sacos de farinha de trigo e também de fuba de milho. Numa outra operação também levada a cabo pelo SIC, foram detidos 10 cidadãos nacionais que assaltavam a mão armada na calada da noite. Isto no município de Moceca Baia, no município do Sequel. Que dava conta da existência de uma fábrica clandestina de produção de bebidas espirituosas, no caso bebidas alcoólicas, desencadeou uma microoperação, fez o devido seguimento e, diante deste seguimento operativo, foi possível desmantelar
esta fábrica de produção de uísque em pacote, chamados pacotinhos, aqui na localidade da Funda, propriamente no município do Sequele, província do Icolibeng. Portanto, aqui dados muito interessantes para observar, sendo que esta fábrica, na fachada da entrada, apresenta-se como um estaleiro de produção de chapas e de material de construção, e já no seu interior, então, tem a fábrica de produção de bebidas. Portanto, o que estamos a dizer aqui é que há um conjunto de infrações em que elas incorrem, mas salta-nos à vista o facto de esta fábrica trabalhar apenas no período noturno. O desmantelamento ocorreu à madrugada, porque era o horário em que podiam ser encontrados em flagrante delito, e daí que eles abrem o seu turno a partir das 18 às 19 horas e encerram a sua atividade produtiva às 4 horas. Portanto, todos esses indicadores, esses sinais, demonstram efetivamente a atividade criminosa, e o que nos foi dado a verificar é que esta produção de uísque em pacote está proibida por lei. Eles caem também no crime de desobediência, em sede do decreto que exara essa disposição. E depois da produção, estes pacotes, em embalagens pequenas de 20 pacotes cada, é introduzida numa outra embalagem, no caso sacos de farinha de trigo e também de fubá de milho. Portanto, é dissimulada nesses sacos e é transportada para vários pontos, quer para o interior do país, havendo esta solicitação, mas também tinha um ponto específico, que é tirar do país essa produção para o Luvo, tanto aí nessa região fronteiriça de Angola. Temos aqui várias toneladas, acima de mais de 1 tonelada deste produto, que estava aqui já acondicionado, pronto para ser colocado no mercado, quer nacional, quer no mercado da República Democrática do Congo. Da ação resultou na detenção de 9 cidadãos entre nacionais e estrangeiros, sendo 6 estrangeiros de nacionalidade indiana, que são os responsáveis e os titulares desta produção, e 3 cidadãos nacionais que também têm responsabilidades aqui, no caso o chefe de recursos humanos, um turista e um outro técnico, portanto dão assessoria administrativa e funcional a esta fábrica. Aqui também um flagrante ligado à saúde pública. E o SIC deteve igualmente 3 cidadãos, funcionários do SME, detidos por falsificação de documentos, associação criminosa e também corrupção passiva. Foram cidadãos detidos dos postos da Maianga e também Cabire. Os moradores do Belo Monte, em Cacoaco, estão aflitos com a alta do índice de delinquência, a falta de escolas públicas, água potável, entre outros serviços. A população apela às autoridades locais que resolvam a situação precária do bairro e que construam escolas públicas. Belo Monte, um bairro situado no município de Cacoaco que carece de quase tudo. É as ruas, em primeiro lugar, não está em condições. Água, não temos água canalizada. Energia, não temos energia em condições. A delinquência está em péssima aqui. As casas construídas já estão a romper, os tetos, as portas, não sei o que, estão a ser destruídas. Unidades policiais aqui são pouco. As unidades são pouco, a delinquência está intenso aqui, não estamos a dormir à vontade. Não estamos a andar à vontade, principalmente a falta de iluminação das ruas. Os carros não andam, não circulam normalmente, pior no tempo da chuva. Embora o surto da cólera já tenha diminuído na zona, os residentes dizem que não têm consumido água apropriada, como nos conta Domingos Sebastião. Aqui no nosso bairro temos escassez de água. A gente aqui sobrevive de cisternas, que não é água potável, não é água apropriada. Uma vez que estamos com o surto da cólera, então não estamos a beber uma água potável. Aqui no nosso bairro, resumindo, não temos água.
A outra grande preocupação que tem afligido os moradores é o alto índice de delinquência que tem tirado o sono aos residentes locais. Moradores dizem que há apenas um posto de polícia, mas não tem havido policiamento no período noturno, o que resulta em assaltos constantes devido à escuridão. Os grandes problemas que está aqui no Belo Monte sobre a delinquente aqui é muito. Os bandidos aqui no Belo Monte, o bairro é tão bonito, mas os bandidos é demais. Transporte também, quando os filhos ali vêm para nos trazer, sai do mercado para aqui, onde nós vivemos, a delinquência é demais. Talvez, se tens um conhecido lá onde você vai vender, pode ser Quicolo, pode ser São Paulo, que estão de dormir lá, porque já são 21 horas, via aqui no Belo Monte, os bandidos vão te assaltar. A polícia que nós temos, só temos essa esquadra que é do uma a uma. Temos a esquadra aqui do uma a uma, que essa esquadra do uma tem os homens do SIC. Os homens do SIC, sinceramente, pequena anomalia que houver, nós chegamos a conhecer e automaticamente eles fazem o corredor. Acesso precário, com estradas ou caminhos com ravina, e quando chove a situação agrava-se. As nossas vias, a secundária não possibilita quando chove. Olha, esse bairro ninguém consegue, até nos trabalhos, qualquer trabalha, não consegue se acomover. E chega lá no final do mês, o patrão não quer saber, é desconto. Moradores apelam aos dirigentes que olhem para o Belo Monte com olhos de ver e que resolvam os problemas básicos da população. O município de Cacoaco está a realizar consultas em diversas especialidades, com entrega de fármacos, recolha de dados para emissão de bilhetes de identidade e outros serviços. A administração municipal de Cacoaco tem ainda uma exposição de feira agrícola na zona do Belo Monte. O evento vai durar 3 dias. Com a duração de 3 dias, a administração do município de Cacoaco está a realizar uma feira na zona do Belo Monte com exames, consultas e entrega de fármacos de forma gratuita. Amélia Segunda, moradora do bairro, diz que foi à consulta devido à patologia que sofre e recebeu a medicação de forma grátis. A Feira da Saúde veio nos trazer grande saúde, porque eu vim fazer a consulta grátis. O medicamento que eu estava para comprar é caro na farmácia, agora consegui este medicamento grátis. Pela graça do Senhor, Deus me deu medicamento, esta hora estou me sentindo feliz. Nós não contamos que o Belo Monte agora vai chegar à saúde, chegou à saúde. Na Antena tem a saúde, aqui também, na Tenta do Ifá também tem a saúde. Isso é pela graça. Eu vim aqui fazer consulta, paludismo e dor de bexiga e coluna. Não paguei nada. Vários documentos estão a ser tratados na feira, incluindo a recolha de dados para tratar o bilhete de identidade. Simão Antônio sente-se satisfeito em conseguir tratar o novo bilhete, uma vez que o anterior caducou em agosto passado. Eu vim aqui para tratar o bilhete de identidade, com bom sucesso, sem problema nenhum. Isso é que o povo quer. Se fosse todos os dias assim, o povo não ia reclamar. Este atendimento tem que continuar para sempre. Eu vim aqui hoje renovar esse bilhete, mas eu creio que também ainda tem outros que precisam renovar bilhetes. E para conseguir renovar, está a levar tempo. Vê só esse bilhete, caducou meio de agosto, mas só consegui renovar hoje, graças à vossa presença aqui. Esse registro tinha que estar aqui permanente, para ajudar toda essa população do Belo Monte. O Soba Didi Meia diz que a iniciativa da administração é boa e foram apresentados vários problemas que o bairro apresenta ao administrador do município. Acrescentou ainda que a Feira da Saúde está a ser benéfica à população devido à carência que o povo sofre. Na administrador eu colocou o povo do Belo Monte está a chorar muito por causa da água. Tem outra área que não tem luz, a estrada, isso que nós estamos com ele. Muita dificuldade, porque tem área que está muito escuridão, bandidagem demais. Isso que nós colocamos no administrador para melhorar esse assunto. A atividade de saúde, nós vimos, está a receber muito povo, está a tratar mesmo muito bem. Isso que nós gostamos, tudo é de favor, gostamos muito, o povo tudo está satisfeito nessa atividade. O administrador do município de Cacoaco diz que a atividade do jeito... A nível do município de Cacoaco, que é o de levar a administração na minha banda, o que estamos aqui a fazer. No fundo é trazer os serviços essenciais básicos
mais próximo às populações, como tanto os atestados à emissão do agrado familiar, o atestado de residência, os serviços como o documento, tanto ambulante do comércio, a licença do motociclo, dos senhores que andam de motorizadas, que não estão autorizados ou licenciados. Estamos também aqui a dar a oportunidade de trazer esse serviço mais próximo. E hoje, 12 de junho, é Dia Mundial de Consciencialização das Cardiopatias Congénitas. A Associação Angolana Pequenos Corações apresentou hoje no Hospital Dom Cardeal do Nascimento um trabalho realizado em prol da assistência e cura de crianças portadoras de cardiopatias congénitas. E para saber como foi a atividade e qual o grau de assistência a crianças acometidas com esta patologia, está connosco a coordenadora da Associação Angolana Pequenos Corações, Márcia Miguel. Márcia, boa noite, bem-vinda. Muito boa noite, eu que agradeço. Como é que a associação acode estas crianças e as suas famílias? Bem, a Associação Angolana Pequenos Corações, ela tem por objetivo trabalhar em conjunto com a equipe médica e cirúrgica num pós-operatório. Nós acompanhamos as crianças que são operadas, recém-operadas. Esse acompanhamento, ele vai de encontro às necessidades, digamos, emocionais das crianças no primeiro momento, porque as crianças, quando saem de um procedimento como esse, sentem, né, como qualquer pessoa, mesmo sendo adulto, deveria sentir. E nós entramos em colaboração com a equipe médica para poder levar para eles algum tipo de conforto. E ali nesse conforto são coisas materiais, mas que fazem muita diferença no tratamento, no pós-operatório e também no restabelecimento da criança. Porque essas crianças normalmente que são acometidas por essa patologia têm tempos de internação muito longos e isso pode gerar algum desconforto emocional. E no pós-cirúrgico agrava-se por conta das dores que podem vir a sentir, do sofrimento todo de um procedimento tão invasivo, mas que é necessário para a vida da criança. E aí nós entramos com um amparo social, um amparo emocional, e nós contamos com doações para fazer esse trabalho. Nós entregamos para as crianças, nesse momento do pós-operatório, donativos que são significativos porque nós levamos brinquedos, nós levamos um pouquinho de alegria naquela visita, é uma visita animada, e nós chegamos no leito com aquela animação, com pacotinhos, com presentes, com alimentos não perecíveis, a gente costuma também levar. E peças faz de diferença roupa. para estas famílias? Não? Faz muita diferença, porque muitas dessas mães estão internadas, dessas crianças estão internadas com os seus pais. E a mãe normalmente é zungueira ou precisa fazer alguma atividade econômica para ajudar em casa e ela está com a criança internada e isso também gera algum desconforto nas crianças, nos filhos que estão em casa. Então, e esse hoje, amparo... especificamente, o que é que vocês fizeram no Cardeal? Hoje foi um dia especial para nós. Foi um dia significativo porque nós pudemos mostrar para a sociedade quem somos, a nossa existência, a nossa atuação. Foi muito bom porque ali estiveram autoridades e também a imprensa e empresários que são os parceiros, alguns possíveis parceiros da associação. E comemorar essa data não é no sentido de uma comemoração, mas sim de conscientização de que essas crianças existem, de que a necessidade delas serem amparadas é ampla e que nós precisamos de parcerias para poder fazer muito mais. Nossos objetivos vão muito além de só levar donativos toda semana para elas no hospital, né? Mas, enfim, nós temos objetivos muito específicos e o dia de hoje marcou, porque por ser mês da criança também, as crianças foram aí muito contempladas com a nossa presença ali e receberam também muito carinho de todos os presentes. Como é que a associação sobrevive? A associação sobrevive sendo filantrópica, né? Sem fins lucrativos? Exatamente. Nós sobrevivemos de doações, nós dependemos dos parceiros. A ideia surgiu em 2020, né? E ela foi sendo amadurecida ao longo desse tempo. E a nossa atuação agora, ela depende de doações e do apoio das pessoas que se sentem sensíveis à causa e nos dão aquilo necessário para que a gente possa transmitir para as crianças. É claro que as demandas são muito maiores do que a gente pode imaginar, mas à medida que nós vamos crescendo, deixando os nossos objetivos claros, eu acredito que a caminhada está ficando cada vez mais sólida para a gente poder atingir os objetivos de confortar e de atender de uma forma mais ampla essas crianças e essas famílias. Só atuam em Luanda?
Sim, porque o centro de tratamento cirúrgico dessas crianças está aqui, né, no Hospital Dom Cardeal, e ali é feito todo o tratamento da criança, desde do tratamento clínico ao tratamento cirúrgico. Mas é claro que é a nível nacional. São crianças que podem vir de todas as províncias, mas isso de acordo com uma triagem, com um levantamento de diagnósticos também são encaminhadas para lá. Então, o número de crianças tende a dobrar, tende a triplicar. Então, é a necessidade da associação crescer ao mesmo tempo que caminha o número de cirurgias. Essa é uma necessidade que a gente entende que é permanente. Então, a atividade de hoje foi para brilhantar não só o trabalho que é realizado dentro daquela instituição, na pessoa de todos os envolvidos, desde a direção do hospital até a equipe de cirurgia, a equipe da enfermagem, o apoio. Então, nós abrilhantamos, foi assim uma chamada de atenção para o trabalho humanizado que é realizado naquela associação, naquela instituição. Eu vou agradecer a sua presença aqui e fazer votos que o Pequeno Coração se espalhe para mais lugares e que tenha mais gente a abraçar esta causa tão nobre. Eu que agradeço o espaço que vocês estão dando e eu acredito que a partir de hoje a Pequenos Corações vai ter bom testemunho para dar para a sociedade angolana no amparo e apoio mais consistentes a todas as crianças que são acometidas de cardiopatias congênitas. Bem-aja. Obrigada. Cerca de 5 toneladas de lixo foram recolhidas da Serra da Leba por turistas nacionais e estrangeiros que participaram da segunda edição do Festival Internacional de Escalada. A maioria dos resíduos estava acumulada no local há vários anos, principalmente em zonas de difícil acesso. Cerca de 5 toneladas de lixo foram recolhidas na Serra da Leba pelos turistas nacionais e estrangeiros que participam da segunda edição do Festival Internacional de Escalada. A maioria dos resíduos estava acumulada no local há vários anos, principalmente em zonas de difícil acesso. Os turistas destacam a importância da ação para a preservação do ambiente num dos pontos mais visitados do país. Eu acho que isso é uma coisa muito bonita, há muito lixo neste planeta e quantas mais mãos pudermos juntar para recolhê-lo é mais bonito. Temos alguns colegas que desceram lá embaixo, que puderam recolher os lixos que estão lá nas profundezas das rochas. E esse é o nosso contributo que a gente está aqui para dar. Meritória, acho que devia haver mais por outras partes, a nível principalmente da preservação da natureza e das zonas belas que o vosso estado tem, nomeadamente esta. O turista norte-americano Nathan Garden destaca a participação dos escaladores profissionais na campanha, dadas as dificuldades de acesso. Somos nós aqui que temos a capacidade e os treinos para deixar nas cordas e fazer este tipo de limpeza. Mas é melhor se tem um princípio e o lixo não fica aqui, mas fica sempre lá nos bidões. A recolha de lixo foi realizada em parceria com a administração municipal de Ampata e contou igualmente com a participação de populares residentes nos arredores da Serra da Leba. Uma avaliação ótima. Nós, portanto, digamos que esses escaladores experientes com essa participação e também aproveitando o ponto turístico daqui do Mirador da Leba. A segunda edição do Festival Internacional de Escalada da Leba, que conta com a participação de 80 turistas, entre nacionais e estrangeiros, encerra no próximo domingo. 29 anos de atuação. Polícia Fiscal Aduaneira, reforço técnico e tecnológico necessários. Em destaque. Cerca de 100 pessoas são atendidas diariamente no Centro Ortopédico de Viana. A falta de equipamentos para o tratamento ainda constitui uma preocupação entre os profissionais do setor de fisioterapia. Estas informações foram prestadas durante a abertura das primeiras jornadas científicas de fisioterapia, que tiveram início nesta quinta-feira aqui em Luanda. A fisioterapia em Angola tem vindo a crescer e ser valorizada. No entanto, ainda existem desafios que precisam de ser ultrapassados. Angola não produz material para fisioterapia. Todo o material deve vir de fora. E quando vem de fora, encarece. Porque um colega, por exemplo, vai lá para fora, encontra um material a 5 euros, por exemplo, vai meter o transporte dele, vai meter a alimentação, a estadia. Aquilo que era 5 euros, chega aqui são 60, 90 euros.
Então, para aquele que não tem bolso, ou para aquele profissional iniciante, não consegue comprar material. Independentemente do material, nós temos também as especialidades. Só agora começou-se a fazer especialização em Angola. E não temos muitas, só temos músculo-esquelética e traumato-ortopédica. A fisioterapia tem 60 ou 70 especialidades. Então, esta é outra barreira que nós temos no sentido de especializar profissionais de fisioterapia. São várias dificuldades. Primeiro, ser reintegrados na sociedade em termos de saúde. Segundo, dificuldades de especialidades. Terceiro, reconhecimento a nível profissional. São vários desafios, mas ainda assim estamos a dar o nosso melhor para que isso seja feito. Só no Centro Ortopédico de Viana, as áreas de reabilitação e fisioterapia recebem diariamente mais de 100 pacientes acometidos por diversos tipos de lesões e provenientes dos vários cantos do país. A fisioterapia no Centro Ortopédico de Viana é muito extensa. Nós atendemos não só pacientes com problemas de AVC, mas também acidentes de aviação. Também temos aquelas crianças que têm paralisia cerebral, temos aquelas crianças com hidrocefalia, com macrocefalia. Então nós temos, e não só, também temos os pacientes com autismo. Sob o lema Fisioterapia do Saber ao Desenvolvimento Assistencial, a Universidade Jean Piaget realizou a abertura das primeiras jornadas científicas de fisioterapia e contou com a participação de mais de 300 participantes. É um evento marcante dentro da Faculdade de Ciências da Saúde, no curso de Fisioterapia. É a primeira jornada, esperamos que dela poderão vir outras e outras mais. Ser uma atividade científica de grande impacto, onde os estudantes e a comunidade acadêmica, e não só o mundo afora, podem ou têm a oportunidade de adquirir conhecimentos científicos para o desenvolvimento e o engrandecimento da nossa área, em específica a fisioterapia. A ideia surge em juntar pessoas científicas para falar em prol da fisioterapia, sejam eles profissionais, docentes ou discentes, e enaltecer a nossa profissão, a nossa carreira, que muitas das vezes é desvalorizada pela sociedade, e em si nós temos muito que fazer a nível da reabilitação. Então, conhecimento é poder, e poder partilhado é conhecimento multiplicado. Então, em prol disso, estamos a dar o melhor para a fisioterapia. Já a estudante Filomena conta como tem sido a sua experiência no setor fisioterapêutico. Agradeci pela oportunidade, né, que criaram, neste caso, sobre essa atividade, que de antemão me senti muito feliz, porque é a primeira e nesta atividade nós vamos ter oportunidades muitas, como já constatamos dentro do auditório. Eu gostei muito, por acaso, da iniciativa da universidade, da coordenação em particular. Sinto-me lisonjeada, né, que é a universidade em que eu estudo, né, pelo facto de ter organizado. A Polícia Fiscal Aduaneira, responsável pela fiscalização, controlo, vigilância e acompanhamento de mercadorias sujeitas à ação aduaneira, celebra 29 anos de atuação. O Ministro do Interior reconheceu que o organismo, em quase 30 anos, tem ainda muitos desafios pela frente e, por isso, entende ser fundamental o reforço técnico e tecnológico para dar melhor resposta. A inauguração do comando da Polícia Fiscal Aduaneira no município de Cacoaco foi o pontapé de saída das atividades que marcam as celebrações da instituição. Em quase 30 anos de atuação, a Polícia Fiscal Aduaneira tem assumido um papel relevante na preservação e combate às infrações tributárias, controlo fronteiriço marítimo, bem como a vigilância e asseguramento da repartição em edifícios tributários cruciais nas políticas que garantem a arrecadação de receitas para o Orçamento Geral do Estado, afirmou o ministro Manuel Homem na unidade marítima. O ministro do Interior entende, por isso mesmo, ser urgente o reforço das medidas de atuação da PFA. No limiar de quase 3 décadas, continuamos a enfrentar desafios no combate às infrações fiscais e aduaneiras, sobretudo no que ao contrabando, fuga ao fisco e tráfico de mercadorias proibidas ou restritas diz respeito, o que requer da apurada transição e saída de mercadorias do território nacional.
Por outro lado, urge o reforço da modernização técnica e tecnológica da Polícia Fiscal Aduaneira, a fim de incrementar a capacidade de resposta às necessidades atuais, dinamizando os meios e mecanismos de prevenção, controlo e fiscalização das atividades fiscais e aduaneiras, tendo em conta as necessidades do contexto angolano. Manuel Homem sublinhou a necessidade da modernização técnica e tecnológica da PFA, de modo a aumentar a sua capacidade de resposta. Dinamizando os meios e mecanismos de prevenção, controlo e fiscalização das atividades fiscais e aduaneiras, tendo em conta as necessidades do contexto angolano. A luta contra as infrações tributárias e o contrabando não pode ser solitária nem isolada. É uma missão que exige coordenação estratégica, troca de informações em tempo útil e ações conjuntas, devidamente estruturadas. Só assim poderemos garantir uma atuação eficaz e integrada contra as redes de criminalidade econômica e fiscal que operam dentro e fora do nosso país. As celebrações do 29º aniversário ficaram marcadas igualmente pelo encerramento do 16º curso de Fiscalização Externa Tributária, um passo significativo no compromisso da formação contínua com os seus quadros, ressalvou o Ministro do Interior. Estamos a confiar em cada um de vós para identificar, prevenir e combater as infrações tributárias que lesam o erário, distorcem a concorrência econômica e minam a confiança dos cidadãos nas instituições. Ministro do Interior Manuel Homem, no ato de celebração do 29º aniversário da Polícia Fiscal Aduaneira, certame que contou com a presença de diversas entidades que compõem a Polícia Nacional e os diversos órgãos de especialidade. O momento serviu ainda para a entrega simbólica de certificados aos mais destacados instrutores. Veja no próximo bloco antevisão Angola-Madagascar e ainda hoje os ecos da queda do avião na Índia com mais de 290 mortos. Eu volto a seguir. Até já. Boa noite, bem-vindos de volta. O Serviço Nacional de Contratação Pública suspendeu 51 empresas privadas que vão ficar durante 3 anos impedidas de prestar serviços ao Estado por incumprimento de obrigações contratuais na execução de projetos públicos. Entre os incumprimentos constam casos de empresas que receberam dinheiro e que a execução física não corresponde aos pagamentos feitos pelo Estado. Algumas agiram de má-fé, entre outros, desrespeito à lei da contratação. Por isso, o Serviço Nacional de Contratação Pública suspendeu 51 empresas. Esta medida consta entre os maiores desafios que a instituição tem para resgatar o sentido de compromisso das empresas, como referiu o diretor-geral Osvaldo Ngoloimwe. Para assegurar aqui o nível de cumprimento da legislação, foi a criação da lista das empresas impedidas de contratar com o Estado. Isto começou em 2019 e é compromisso e responsabilidade quando se celebra contratos com o Estado. O responsável que falava à imprensa à margem da sessão de esclarecimento para jornalistas sobre contratação pública destacou que desde 2024 até a data, a instituição registrou um volume de 4,3 mil contratos públicos. Temos registrado 4.389 procedimentos adotados em 2024. Normalmente nós fizemos o nosso balanço anual e, pois, embora termos os nossos boletins informativos mensais, esta é a informação que se pode passar ao mercado e se olharmos para o nosso relatório, nós conseguimos perceber que há mais entidades públicas contratantes a abrirem o procedimento e temos a certeza, se olharmos para o percentual que o Orçamento Geral do Estado 2025 traz, que é maior em relação a 2024, e pelo volume de unidades orçamentais que também temos em 2025, vamos ter mais procedimentos em 2025 e 2024.
Em relação à contratação simplificada, Osvaldo Ngoloimwe defendeu que tem respaldo na lei e justifica que boa parte não passa dos 18 milhões de kwanzas. De acordo com o relatório anual da contratação pública, o RAC para 2024, ainda continuamos a assistir a alguma predominância do procedimento de contratação simplificada por uma razão muito forte, né? É que boa parte dos procedimentos e dos contratos têm um valor inferior a 18 milhões de kwanzas. Então é o bolo e é a maior parte dos procedimentos que foram desencadeados pelas entidades públicas contratantes no exercício econômico de 2024. O investigador econômico Fernandes Wanda foi um dos oradores no encontro. Realça que o Estado deve intervir no mercado, definindo critérios para a contratação dos serviços públicos. Olhamos para os números da contratação pública e vemos que isto dá um certo poder do Estado de influenciar esses mesmos produtores. Então, a mensagem que nós procuramos passar aqui é que isso não pode ficar pelo livre-arbítrio do mercado. O Estado tem que intervir e a forma do Estado intervir é colocar critérios de sustentabilidade na contratação pública. O Serviço Nacional de Contratação Pública aconselha as empresas a respeitarem os contratos públicos, afirmando que não podem ver estes benefícios como mecanismos de defraudar o Estado. Da atualidade esportiva, a Seleção Nacional Sénior Masculina de Futebol está a 90 minutos de decidir a presença na final da Taça COSAFA 2025, que se disputa na África do Sul. O adversário dos Palancas Negras desta sexta-feira é o Madagascar. O duelo entre a seleção angolana e a seleção malgache a se disputar nesta sexta-feira, às 15 horas no Toyota Stadium, na África do Sul, será uma partida com histórias diferentes, mas o mesmo objetivo, jogar para chegar à final. Angola vai à partida com o histórico de ter já disputado 5 finais. Isto significa que os angolanos já venceram pelo menos 5 meias finais e vão tentar a sexta nesta sexta-feira de superstições no calendário romano por ser considerada sexta-feira do azar. Ao passo que o Madagascar procurará a primeira final nestes 24 anos de Taça COSAFA, prova disputada desde 1997. Os malgaches não participaram nas edições da Taça COSAFA de 2011, 2012, 2014 e ainda em 2020. Angola vai ao 4º jogo desta edição da competição, sabendo que não será um simples duelo, pois pode ou não valer uma final para o nosso país. Ainda assim, o técnico da Seleção Nacional, Pedro Gonçalves, mostrou-se otimista num resultado que passa por garantir a sexta presença na final da Taça COSAFA. Julgo, ao sair daqui, que temos o nosso leque de opções ainda mais abrangente, com jogadores com experiências competitivas elevadas. Cimentámos um conjunto de comportamentos, ficámos alerta para outros, dos quais até aqui não temos vindo a ser tão eficazes. E, portanto, a minha expectativa para este 4º jogo da competição é que consigamos dar resposta positiva, mais conscientes daquilo que são as nossas potencialidades, mais conhecedores daquilo que é o ambiente competitivo. O defesa dos Palancas Negras, de 31 anos de idade, Jonathan Boatu, sublinhou que o balneário nacional está coeso para lutar pelo passe à final de mais uma edição da Taça COSAFA. Claro, desde o início do torneamento era ganhar o torneamento, então amanhã da mesma forma vamos entrar para ganhar, com aquela vontade de vencer, para ir na final. Recordo que Angola terminou de forma invicta a primeira fase desta competição da África Austral. Madagascar já venceu Angola por 1-0 na edição da Taça COSAFA referente a 2008, realizada similarmente na África do Sul. Acidente aéreo. Tragédia deixou mais de 200 mortos na Índia. Em destaque. O Presidente da República, João Lourenço, endereçou uma mensagem ao Presidente da Rússia, Vladimir Putin, por ocasião do Dia Nacional daquele país, que hoje se assinala. Na mensagem de felicitações, o Presidente angolano deixa expressa a firme vontade da República de Angola continuar a aprofundar os laços históricos de amizade e de solidariedade que unem as duas nações
e que servem de eixo, à volta do qual gravita há 50 anos uma cooperação frutuosa e reciprocamente vantajosa. João Lourenço aproveita a ocasião para manifestar total empenho em desenvolver mecanismos que concorram para o aprofundamento da cooperação bilateral em todas as áreas. E o Presidente da República também endereçou mensagem ao Presidente Cyril Ramaphosa e também ao Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Modi, pelos desastres que assolaram tanto a África do Sul como a Índia. Quanto à tragédia na Índia, o Presidente escreveu que partilha da dor com os indianos, sobretudo as famílias das vítimas do acidente aéreo. No caso da África do Sul, que viveu chuva forte no final de semana com mais de 40 mortos, João Lourenço expressa apoio e endereça aos dois estadistas as mais profundas condolências em seu nome próprio e também do Executivo angolano, com a mais alta consideração. A Agência das Nações Unidas alertam que a zona do Sudão do Sul, devastada por conflito, está em risco iminente de fome. Segundo algumas fontes, os níveis de fome são alarmantes na região. Via de um comunicado conjunto, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Programa Alimentar Mundial e a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação afirmaram que 11 dos 13 condados do estado do Alto Nilo enfrentam níveis emergenciais de fome. O alerta foi emitido nesta quinta-feira pelas agências, que referem que a fome é iminente numa região atingida pelo conflito no Sudão do Sul. Por esta altura, cerca de 32 mil pessoas estão a sofrer de fome em condições descritas como catastróficas, 3 vezes mais do que o previsto anteriormente. Mais de 122 milhões de pessoas foram deslocadas por guerras e perseguições em todo o mundo, segundo dados da Agência das Nações Unidas para os Refugiados. A ONU refere que o número subiu para mais de 122 milhões este ano, devido ao fracasso em resolver conflitos de vários anos, como os do Sudão e da Ucrânia. A ONU disse que o financiamento para ajudar os refugiados caiu para os níveis de 2015. Havia mais de 2 milhões de pessoas deslocadas globalmente até o final de abril de 2025 do que no ano anterior, apesar do retorno de quase o mesmo número de sírios após o colapso do governo de Bashar al-Assad, de acordo com o relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Cerca de 700 fuzileiros navais dos Estados Unidos estarão nas ruas de Los Angeles entre quinta ou sexta-feira para apoiar até 4 mil soldados da Guarda Nacional na proteção de propriedades federais e agentes federais, inclusive em operações de imigração, segundo militares. A decisão de Trump de enviar tropas para Los Angeles, apesar das objeções do governador da Califórnia, provocou um debate nacional sobre o uso das Forças Armadas em solo americano. Os norte-americanos verão no sábado uma imagem em tela dividida das tropas norte-americanas nas ruas de 2 grandes cidades, Los Angeles, onde as tropas estão a guardar prédios federais, e Washington, onde soldados, acompanhados por tanques e outros veículos blindados, percorrerão a Avenida da Constituição numa rara demonstração pública do poderio militar para comemorar o aniversário 250 do Exército. Quase 2 mil protestos contra o desfile estão planeados em todo o país. Perto de 205 corpos já foram recuperados dos escombros resultantes da queda do avião da Air India por volta das 10 horas de Angola. A aeronave com 242 passageiros a bordo seguia para o aeroporto de Gatwick, em Londres. As autoridades indianas confirmaram já a morte de 290 pessoas. O voo A171, que desembarcaria no aeroporto de Gatwick, em Londres, não chegou nem a meio do caminho. Em pouco mais de 1 minuto, o destino da sua viagem mudar bruscamente. Já não era Londres, passou a ser a eternidade. A bordo estavam pelo menos 217 adultos e 13 crianças, incluindo 2 bebês, de acordo com a agência Reuters. Os passageiros eram 169 indianos, 53 britânicos, 7 portugueses e 1 canadense. O avião partiu da cidade de Ahmedabad às 13 horas 39 minutos na Índia, na pista 23, mas pouco depois da decolagem, Mayday, surge o sinal de emergência da aeronave, que depois disso não mais deu sinal, até que se percebeu que havia caído. A queda da aeronave foi numa área residencial, mais especificamente sobre uma faculdade de medicina, onde vários estudantes almoçavam quando se registrou o acidente.
Uma fonte da polícia disse que 204 corpos haviam sido recuperados no local do acidente, sendo que alguns podiam ser dos que se encontravam na faculdade. Não se avançam números exatos ainda, mas vários estudantes terão morrido também no acidente. A fabricante da aeronave, Boeing, disse que estava ciente dos relatórios iniciais e estava a trabalhar para coletar mais informações. Enquanto isso, no mercado, as ações da norte-americana começaram a cair. O preço das pré-vendas diminuíram depois da queda do Boeing 787-8 Dreamliner, considerada uma das aeronaves de passageiros mais modernas do mundo, entregue à Air India em janeiro de 2014 e que voou pela última vez aos 12 de junho de 2025. Até agora só há relatos de sobrevivência de um passageiro e ele ocupava na aeronave o assento 11A, está a ser assistido pelas autoridades indianas. Daqui a pouco tem mais informação para si, nós vamos fazer uma curta pausa e regressamos em instantes. Não saia daí. Até já. Estamos de volta, bem-vindos. A reestruturação dos fundos públicos esteve em destaque na Assembleia Nacional. O plano do Executivo visa garantir a utilização mais eficaz dos recursos e também motivar e incentivar que os fundos se retroalimentem e busquem formas de autossustento. A ideia foi partilhada pela Ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, durante a discussão do diploma na especialidade. A responsável da pasta das Finanças assegurou também que o instrumento jurídico alivia as injeções constantes de capital por parte do Tesouro Nacional. A proposta de lei resulta da necessidade de se definir, no âmbito da reforma do Estado, um novo quadro jurídico-regulatório dos fundos públicos, concebidos com entes que atuam essencialmente na lógica de investimento e do mercado, tendo em vista a necessidade de assegurar a autossustentabilidade financeira dos mesmos e das suas atribuições. A proposta de lei visa definir o quadro orientador nos casos em que os fundos podem ser fundos conta geridos por uma instituição financeira e os casos em que são fundos personalizados, de modo que a matriz orientadora é definida através dessa proposta de lei que foi hoje discutida na especialidade. Muitas contribuições das senhoras e dos senhores deputados, acolhidas quase que na íntegra, e acreditamos que quando tivermos a oportunidade de ter a votação final global desta proposta de diploma, terminaremos com uma proposta que é bastante consensual. O passo a seguir à votação final global e à aprovação é trabalhar num período de tempo razoável para assegurar que os fundos, tal como hoje se apresentam, se alinhem àquilo que está definido nessa proposta de lei, cabendo numa das duas categorias, ou fundos conta ou fundos personalizados. Muito provavelmente veremos a fusão de alguns, o surgimento de outros. Os fundos públicos assumem caráter transversal e são criados nos vetores de desenvolvimento econômico e produtivo, capitalizados para rentabilização e financiamento de produtos estratégicos de desenvolvimento econômico a médio e a longo prazos, de investimento, de poupança e de estabilização macrofiscal, capitalizados para rentabilização mediante a realização de investimentos de caráter estratégico, poupança e estabilização macrofiscal, de caráter social e assistencial, capitalizados para complementar a prestação de apoio e financiamento de iniciativas de promoção do bem-estar e qualidade de vida das pessoas, famílias, comunidades, cultura, turismo, entre outros, podendo ser recapitalizados, e de infraestruturas capitalizadas para rentabilização e financiamento de projetos de infraestruturas. Os interesses de dinamização da atividade econômica, de apoio social, de estabilidade macroeconômica, de endereçar os diferentes desafios que temos, sejam considerados ou endereçados por canais complementares àquela que é a execução do Orçamento Geral do Estado. De modo que saímos daqui com a sensação de dever cumprido por hoje e voltaremos quando for a altura de observarmos a votação final global deste diploma. Luanda acolheu na noite desta quarta-feira o espetáculo musical Ritmos do Atlântico. O evento foi promovido pela Comissão Interministerial para as comemorações dos 50 anos da Independência Nacional. Para os entendidos na matéria de música e dança, o momento foi assim descrito. Tivemos um show de alta qualidade,
mais do que olhar para aquilo que foi a fusão entre os grandes estilos, acho que aprendeu-se muito em termos de qualidade de execução de instrumentos, a própria apresentação dos bailarinos, a forma como o estilo foi representado nas formas mais acrobáticas, assim, por assim dizer, como da forma mais simples de poder executar o tango, foi muito bom de assistir. É um espetáculo diferente, mas que não perde a dimensão, sobretudo no seu enquadramento e nos objetivos que se quer. Durante quase 2 horas, os espectadores foram brindados na noite desta quarta-feira com momentos únicos, onde a música, a dança, o tango e a kizomba fizeram uma fusão para o delírio de quem esteve presente. Na plateia esteve o Presidente da República, João Lourenço, acompanhado da Primeira-Dama, Ana Dias Lourenço. Foi essencialmente uma noite de tango com uma leve demonstração de kizomba. Tudo isso para saudar o ano do meio século da independência do nosso país. A kizomba está num momento áureo mesmo de elevação. Era possível estender para a América Latina, que são grandes consumidores da arte. Então, se pudermos ver, sei que o Ivan já foi, porque eu tive quase disponível também a ir. Não fui, acho que foi talvez um déjà vu, né, do evento que ele teve lá e que se repercutiu aqui. Um de um ritmo, outro de outro ritmo, fazem uma fusão fantástica. Gostei. É salutar, porque estamos a transmitir e a passar para os outros povos o que nós temos. E absorvemos também a parte deles, foi o que aconteceu. É bom exportarmos, passo o termo, a nossa cultura, para que os outros também saibam que em África se sabe dançar, se tem boa música, e, enfim, uma cultura boa. Também estiveram presentes outras altas figuras do Estado, como a Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, o Procurador-Geral da República, presidentes dos Tribunais Superiores, além de ministros. E por hoje está tudo dito. Vou desejar que tenha uma noite tranquila e um bom resto de quinta-feira. Amanhã há mais. Fique bem. A seguir, não perca a especial entrevista com Sérgio Calundongo, especialista em desenvolvimento e cooperação internacional. Entre os assuntos em análise estão também os 50 anos da independência nacional e os desafios para o futuro de Angola. É com Alberto Capitão. Fique bem, boa noite.